Gostou, filha? Eu sei. Olá, salve todos. Gratidão. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso quarto encontro do Portal Inhanderu. Hoje nós estamos aqui na Casa Tucano com Álvaro Tucano, liderança, um ser de muita sabedoria que nos ensina a cada dia. E com essa divina oportunidade, estou aqui compartilhando com vocês as sabedorias. Junto com o Álvaro, estaremos aqui conversando hoje sobre a linhagem Tucano, sobre a sua cultura, sobre a sua história, sua vida e todas as medicinas e sabedorias que ele carrega consigo. Gratidão, Álvaro, pela oportunidade de estar aqui na sua casa. Gratidão por me receber tão bem. E deixo aqui agora aberto para você se sentir de falar algo, se apresentar. Para nós é uma honra estar aqui com você. Então, eu sou Duétiro. Duétiro é meu nome de cerimônia. Eu sou do povo de Epamaçã. Assim nós nos identificamos, mas outros nos chamam de tucanos, porque nós falamos a língua da ceia. Da ceia é tucano. Nós não temos nada a ver com o pássaro, nada. Nós somos um dos povos antigos. Quando nós não falamos a história de outros povos, porque nós não conhecemos. Nós fazemos questão de falar o que é nosso, de nós, para nossos filhos. É o que nós vamos fazer com vocês. Então, Álvaro, a primeira pergunta é sobre você. O que significa o seu nome de origem? Qual que é o seu nome de origem? Qual a sua idade? De onde você é? Onde a sua aldeia fica? Então, meu nome de cerimônia, eu sou Duétiro. Duétiro, geralmente nós damos aí aos primogênitos de cada família. Então, eu não sou o único Duétiro. Tem muitos primogênitos tucano que recebem esse nome. Tem nomes sagrados masculinos e femininos. Eu venho do Alto Rio Negro, de São Gabriel da Cachoeira. Eu moro na região do Morro dos Seis Lagos, que fica na região do Pico da Neblina, próxima à fronteira da Venezuela com a Colômbia. Eu sou uma das lideranças da região que atuo no movimento indígena, como meus antepassados, durante muitos anos. Então, nós não disputamos assim, como líderes, né, para falar pelos outros. Os outros vão falar para eles. Nós queremos aprender muito com eles, somar as forças com eles, mas nós falamos para nós. Então, eu sou dessa região, moro na terra indígena do Balai, né? Terra demarcada, homologada por parte da FUNAI. Essa terra foi demarcada pelo Exército, isto é, com base na legislação brasileira. Então, eu sou brasileiro, como os demais, e eu sou de família tradicional. Então, muitos devem pensar, puxa, o Álvaro vai falar em nome da gente, representar a nós. Não represento ninguém. Eu represento a versão do meu pai, do meu povo, é diferente. Nós não disputamos a liderança com ninguém. Nós já somos líderes. Nós não precisamos que outros também venham atrapalhar a nossa liderança. É isso. E o que é Kumu? Não sei se é assim que se pronuncia, me corrija se eu estiver errado. Uhum. O que é o
seu nome é Kumu, o que significa Kumu? E o que significa Baiá? Então, Kumu é aquele que reza para curar as doenças. Então nós rezamos quando alguém vai parir, né? Então nós preparamos a parturiente, pegamos o tabaco, defumamos o ambiente onde vai nascer o bebê, defumamos a mãe, antes de ela nascer também. Desde a gestação, a nossa filha, a nossa sobrinha, a nossa neta tem que ter um tratamento espiritual para não contrair doenças quando o bebê nascer. Inclusive o próprio pai também tem isso. Então esse é comum. Nós resolvemos questão de diabetes, questão de AVC e outras doenças que é muito difícil para esse mundo de cá. Então esse é comum. Baia é aquele que conhece os cânticos antigos. Eu canto cânticos antigos. Então muita gente acha que nós somos novos, ou então que a gente não existe, que nós não conhecemos Deus, que nós não temos medicina, que nós não valemos nada. Isso não é verdade. Nós somos antigos, nós conhecemos muitas plantas medicinais, nós sabemos decifrar os sonhos, nós temos que cuidar o que é nosso, o que é do nosso mundo. Então esse é Baiá. Realiza grandes cerimônias da ayahuasca, benzendo, abençoando a todos. São grandes encontros que nos realizamos na nossa região, falando nossas línguas como no estilo antigo. E também, né, fazendo nossas correções, porque tem muita gente que acredita no homem colonizador, principalmente os religiosos, que combateram esses conhecimentos dos antigos, de Baiá, de comum. Hoje não. Hoje nós já sabemos que o padre não cumpre o que ele prometeu, né? Porque o padre ele fez voto de castidade, mas tem uns que não praticam. Fez aquele voto de pobreza. Eu nunca vi nenhum padre miserável, não. Então a gente não acredita. Então nós vamos ter que esquecer essas coisas pequenas ou grandes, né? Então nós estamos fazendo isso. Ninguém nos obrigou a fazer isso, é que nós acreditamos que esse mundo é ainda melhor. É claro que ninguém vai dispensar o que trouxe também a civilização europeia para cá. Por exemplo, estudar, ler e escrever, meu povo não sabia. Então, hoje estou aqui acompanhando o movimento acadêmico dos meus filhos e outros, e entender melhor quantos que sobraram até aqui, frente a todas essas matanças que a colonização causou nesse país. E qual é a sua realidade atual? O que você está vivendo agora? Quais são os seus sonhos nesse momento? O meu sonho é o sonho de muitos. Ter a paz na família. Você me perguntou quantos anos que eu tinha, eu vou fazer 68. Perdi meu pai no ano passado, em novembro, né? Morreu com 110 anos. Eu fiquei no lugar dele para tomar conta da minha família, dos meus irmãos, na terra de Herbalaio. Eu estou aqui em Brasília para discutir com as autoridades brasileiras, com os filhos de brancos, que são muito difíceis. Vai ser mais difícil se eu não falar com eles. Vai continuar a invasão durante muitos anos. Então, eu estou aqui para pacificar os filhos de brancos, que são muito danadinhos, que querem mexer nas coisas dos índios e vice-versa. Cada um derrubando ao outro. E nós estamos para dizer aqui que esse mundo é nosso. Nós que vamos ter que cuidar. Evitar, assim, comer a comida envenenada. Defender os rios que hoje são mortos, né? Pelos agronegócios, pelo assoreamento. Devastação contínua da Amazônia e do Cerrado. O aumento incalculável de lixo tóxico. Muita miséria nesse país. E nós temos sido vítimas de todo esse falso progresso. Mas hoje é preciso dizer que estamos no mesmo barco. Então, a Casa Tucano, através de muitos amigos, é para reconstruir
tudo que foi destruído. E qual é a história espiritual do seu povo? É a lenda, a origem? A origem foi na minha apresentação, né, que nós temos essa história própria. Isto é, nós não temos assim a história romana, de gregos, de fenícios, dos egípcios, não, nem dos japoneses. Nós temos uma história própria. Ela é tão antiga ou mais antiga. Por exemplo, alguns estudiosos nos dão uma idade de 2.500 anos que nós tomamos a ayahuasca. Tem mais outros animados que nos dão uma idade de 160 mil anos que nós tomamos a ayahuasca, que nós chamamos de capi. Hoje muita gente toma capi, que é a ayahuasca, porque faz bem. Então, muitos índios da minha região têm medo de tomar capi, tomam cachaça e morrem. Tem muito branco que não é índio, toma capi, está muito melhor que muitos índios. Então nós estamos descobrindo que nós temos muita coisa ainda a contribuir na sociedade brasileira. O que nos preza aqui é a harmonia entre nossos filhos. Nós queremos que nossas famílias sejam bem constituídas e que conheçam a nossa realidade e que possam ajudar os outros povos para não ficar sendo enganados a vida inteira, como foi até aqui. Então, nós sabemos o que é bom de colonização e o que é ruim. E nós sabemos escolher o que é bom e o que é ruim. Então, o caminho que nós escolhemos é dialogar com a sociedade brasileira. E a história do Hétero. Do Hétero, né, como eu falei, né, ele é pensamento de Deus, que veio aqui nas águas dos mares, desenvolveu como peixe durante milhares de anos. E nós continuamos com esse pensamento, navegando com os espíritos das águas. Nós acreditamos nos espíritos das florestas, espíritos das nuvens, espíritos dos pássaros, que são os anjos. E quando nós tomamos a ayahuasca, a nossa comunicação é com eles. Não é com o senador, com o deputado, que eles são confusos. Não é não. O nosso mundo é outro. Nosso modo de curar é de outra maneira. Nosso modo de curar, por exemplo, o coronavírus, nós temos plantas medicinais. Nós temos nossos pajés. Muitos índios que vão na fila de SUS porque perderam as tradições, não sabem mais rezar e acabam sendo sujeitos ao sistema muito precário que mata muita gente. Então, muitos índios que foram parar no hospital, nós perdemos, porque eles estavam... nós fomos impedidos de visitar nossos parentes e só soubemos depois que foram enterrados, ou nem sabemos quem foi que morreu, quantos que morreram também, né? E aqueles índios que foram tratados pelos pajés, não morreu ninguém, estava feliz. Essa é uma diferença. Acredite se quiser, se não quiser, também vai lá, procura a vacina mais cara, que é mais para fazer a politicagem, roubar o dinheiro dos pobres e matar e morrer calado. Nós não queremos morrer calado, nós estamos felizes de ter uma medicina própria, uma vida que pode ser melhorada. Mas nós não queremos ser assim felizes sozinhos, nós queremos que outros povos estejam conosco, porque quem vem atrás de índios são aquelas pessoas brancas lascadas nas grandes cidades, nos Estados Unidos, na Europa, procuram os índios para ver o que os índios sabem, e nós sabemos de fato. Hoje não, estou aqui em Brasília para acompanhar o desenvolvimento acadêmico dos meus filhos. Nós temos que dizer que esse monopólio de ensino de branco nas universidades tem que ser quebrado, porque nós existimos e esses estudantes são nossos mensageiros e nós temos que nivelar esse pensamento brasileiro na nova sociedade. E como está a situação do seu povo atualmente? E como que a influência da pandemia atingiu as aldeias? E qual que é o apoio que o seu povo recebe nesse momento? Como eu falei, né? Causa medo, perdemos muita gente. Queremos vacina sim,
porque muitos que perderam as tradições não estão sendo vacinados e nós precisamos dessa vacina o mais rápido possível. Aqui em casa, sim, eu recebi a vacina, como os demais também receberam, porque nós não podemos assim dizer não à ciência, nós não podemos brincar com a morte, porque levou muita gente. Ignorar tantas mortes, isso é sinal de gente ruim. Nós somos solidários a todas as famílias e agradecer a Deus, né, por todas aquelas pessoas que escaparam da morte. Então, o nosso objetivo aqui é agradecer também, né, no caso da Amazônia, quem nos leva lá a vacina, é sua equipe bem organizada, lá no mato, onde não tem estrada, só tem rio. Nós estamos espalhados em mais de 850 aldeias no Alto Rio Negro, e lá é muito difícil, mas também a doença chega lá, não nos avisa se vai chegar, quem que vem, e a gente tem que estar preparado, rezando muito, fazendo cerimônia, né? Ensinar aos nossos filhos para não ficar surpreso quando vier a pandemia. É isso. E qual que é o nome original do seu povo? Tucano é apelido? Que história é essa de Tucano é apelido? Tucano é apelido porque não é o nome verdadeiro, é que nosso povo antigamente foi visitar uma comunidade, estava falando demais pelo meio do caminho, pelo meio da viagem. Aí quando chegaram numa aldeia, a moça ofereceu beiju, peixe, pimenta, e os tucanos que falavam demais ficaram em silêncio, comendo, né? Em silêncio. Aí a mulher disse: puxa, vocês são parecidos como tucanos, que quando comem fica em silêncio. Aí todo mundo riu e isso virou apelido até hoje. Então, depois que os colonizadores chegaram, nos apelidaram de tucano, que não acaba mais, né? Igual a palavra índio. Índio nós não somos de Epamaçã. Nós somos de Epamaçã, povos dos tempos. Então, nós somos de Epamaçã. Essa é a palavra correta, homem dos tempos. Epamaçã? Ah. Epamaçã. Ah. Epamaçã. E você tá tentando ver, né? Aqui. E como foi a caminhada da escrita do seu livro, O Mundo de Tucano Antes dos Brancos? Como que aconteceu? Como que chegou para ti esse livro? Desde muito tempo, né, que a gente fala esses conhecimentos antigos durante as cerimônias, durante nossos encontros, temos modos de cumprimentar, falar com nossos cunhados, com nossos netos, as histórias dos antigos, se identificar. Então, nós sabemos quem é verdadeiro tucano ou não. Nós sabemos também quais são os povos que vieram na canoa de transformação naquelas épocas. Então, nós existimos. Então, ultimamente, no tempo moderno, né, todo mundo quer ser padre, todo mundo quer ser pastor, todo mundo quer ser petista, todo mundo quer ser ultradireita, todo mundo é confuso. E a nossa questão está ficando muito difícil, né? Então, eu resolvi reorganizar para dizer, né, como é que é constituída a nossa família, o nosso clã. Fazendo esse trabalho, eu exigi indiretamente para que outros clãs, né, de irmãos maiores e menores pudessem também fazer o mesmo. Conhecer quem são nossos irmãos, as nossas irmãs. Porque quando a gente não conhece isso, os nossos filhos acabam casando. O tucano casa com uma mulher tucana, isso é proibido na nossa lei. Então, nós sentimos culpados, né? Hoje, muitos filhos de índios não sabem mais tocar instrumento, não sabem mais falar a nossa língua.
não sabe mais ver a nossa história, só quer ser doutor na universidade, volta com diploma na mão e não sabe pescar, não sabe caçar, não sabe rezar, não sabe nada. Então isso atrasa, né? Então esse mundo foi justamente para dizer que nós temos uma ciência e que deve ser divulgada para nossas famílias, para que eles entendam e que possa servir como matéria de estudo para novas gerações e familiares que assim desejam. Então, isso que eu fiz com meu pai desde muito tempo, levou 40 anos de pesquisa e também vou publicar, vou reeditar para que esteja mais assim acessível para os interessados, porque eu tinha colocado esse livro junto aos intelectuais, mas eles suprimiram. Eu achei assim, delicado suprimir as minhas palavras, porque eu não estava escrevendo para o branco, eu estava escrevendo para meu filho, para meus netos, para outras lideranças, entender por que nós estamos desse jeito, né? Então, nós estamos aqui para assim, puxar o saco das universidades. Não, muito pelo contrário, nós queremos dizer quem somos nós nas universidades. Não sou tucano, eu sou Jebamaçã, é isso. E como foi, como é a sua caminhada como presidente nas nações indígenas e a sua experiência como escrivão dos direitos indígenas na Constituição? Que nós não sabíamos falar português. Por volta de 640, chegaram os portugueses do Rio Negro, mataram o Juricaba, que era nosso irmão, incendiaram mais de 300 aldeias, mais de 3.000 mortos. Isso nunca acabou na nossa mente. Outras frentes também escravizaram nossos parentes, mataram muitos povos que foram extintos, não sobrou ninguém. E nós nunca pensávamos que um dia o Percaçam voltaria um dia. Percaçam é aquele que esteve conosco nessa canoa que nos trouxe aqui. Percaçam é o homem branco, é o homem que tem arma de fogo, o homem de pólvora. Esse Percaçam, ele vai, invade, rouba, mata, e assim ele continua fazendo até hoje. Então, se a gente for ver, né, a história de branco de modo geral, está cheio de guerras. Você vai ver quantas guerras que o Davi fez, o povo de Israel continua fazendo, e assim os Estados Unidos continuam fazendo. Outros povos fizeram a Primeira, a Segunda Guerra. Na nossa história não existe nenhuma guerra entre os povos, nós continuamos pacíficos. Então, nós morremos por sermos assim indefesos, nós não sabíamos falar português. Então, assim, durante muitos anos de colonização, né, de 640 a 750, o Rio Negro sofreu um grande baixo de povos. Muitos povos foram trazidos do Rio Negro, vendidos na Praça de Manaus, Belém e São Luís. Então, nós fomos dizimados desse jeito. Os traços fortes hoje do Rio Negro são traços indígenas, porque o sangue é forte ainda aí. Mas eles não sabem quem são eles, de qual povo que eles pertencem, mas é como dizer que não, minha avó foi pega a laço, meu avô foi pego sei como, coisas assim que a história nos traz, né? Em 1914 chegaram os salesianos, que eram vindos de Turim, e nos trouxeram, né, uma nova técnica, né? Fizeram grandes colégios, fizeram internatos para nos ensinar a ler e escrever, só que eles não se preocuparam com os nossos conhecimentos. Até naquela época, hoje também, tudo que é do índio, eles acham que é tudo coisa do diabo, que não era. Então nós perdemos muita força espiritual com a chegada dos missionários, que nos proibiram fazer as festas, tomar ayahuasca, comer coco, fazer cerimônia com tabaco, falar nossas línguas.
Então, por todo esse processo nós passamos. A escola também do Estado nunca nos disse se tinha outros índios no país. Nós pensávamos que o índio existisse somente no Rio Negro. E assim os melhores, né, alunos foram escolhidos para vir a Manaus, Belém, Ananindeua, Recife, Rio, São Paulo para ser padres. Alguns tentaram de ser, mas outros nunca mais voltaram. As meninas, mesma coisa. Então nós fomos separados de nossos pais pela igreja para não ver nossos pais, não aprender nossas coisas. E isso chamou-se então integração, cristianismo. O cristianismo sim trouxe muitas confusões na nossa cabeça, o individualismo, o medo de ser índio. Então todo mundo tinha medo do padre. Por que tinha medo do padre? Porque só o padre que tinha escola. Ele tinha sal, ele tinha azoto, tinha fósforo. Se você resmungasse o padre, ele não deixava você vender seu produto na loja dele. Então nós entendemos que não é assim. E nós começamos a fazer as cooperativas para ter o comércio direto com quem não fosse padre. Então essa foi uma lição. Também nos primeiros tempos, meu avô passou durante 40 anos observando como que eram os comerciantes portugueses, espanhóis e outros. E ele sempre nos contava, olha, eles são desse jeito. Assim meu pai estudou os primeiros anos, na década de 40, a 45. Eu nasci em 1953, já no meio de forte catequese, né, da ação católica, que também eu venho de grandes tradições familiares. Meu avô era grande estadista, grande baia, né, mestre de cerimônia, grande comum, mestre curandeiro, e nós éramos bem organizados. Então meu pai aprendeu com ele. E ele reagia contrário à colonização do jeito que estava sendo feita. Então meu pai foi estudar para defender o nosso povo. Então, quando era pequeno, também meu pai me colocou para defender o nosso povo. E assim, né, apesar de tantas proibições do padre para não fazer reuniões e tratar coisas de índio, só falar português, nós sempre falamos nossa língua, sempre fizemos nossas tradições e por isso nós fomos mal vistos. Então, nós tivemos confronto com os padres. Já na década de 70, eu fui para colégio, né, estudei, fiz segundo grau. Aí o bispo me chamou para ser padre. Quando cheguei lá em Manaus, eu vi que não tinha vocação, porque turma esquisita, mente demais, né? Essa história que eu estou lhes contando é uma história do meu avô, história dos meus antepassados. Como é que eu vou acreditar no padre? O padre já foi expulso muitas vezes na nossa região. Padre é bom quando não xinga o índio, quando é padre verdadeiro, mas padre malandro que vai mexer com a filha dos índios, enganar a gente, isso daí é o padre oportunista, né? Então, na década de 80, os padres salesianos, em plena ditadura militar, eram aliados, número 1 da ditadura militar. E nós nascemos no Alto Rio Negro, né, desde Barcelos, Santa Isabel, São Gabriel, Taraquá, Iauaratê, Paricaxuri, onde eu nasci. Nós fomos assim treinados para sermos militares, bons brasileiros, não falar nossa língua, não fazer mais coisa de índio. Mas quando nós voltávamos nas férias, é o que nós fazíamos mais, né? Praticar nossas festas, com meus avós, com meus pais. E assim, em 77, eu fui prestar serviço militar em São Gabriel, eu vi uma outra visão. O padre diz uma coisa, quando os militares de fora chegaram, namoraram as índias sem casamento, muitas aquelas filhas de Maria Auxiliadora, né? As filhas de Santa Terezinha, tão assim protegidas pelas freiras, ficaram buchudas, e nós nada, né? Então o homem branco não precisou nem pedir ao pai ou ao padre para fazer o casamento. Então isso foi ridículo, nós tivemos brigas feias por causa disso em São Gabriel, me lembro muito bem, e até hoje não acabou. Então tudo isso me faz pensar que a mulher indígena, né, de modo geral, na nossa região, é ainda a vítima de progresso bruto. Isso é muito ruim.
Então eu vi que os militares eram uma outra alternativa, então passei a trabalhar no hospital em São Gabriel, trabalhei como padroeiro, sou enfermeiro, participei de várias cirurgias como instrumentista, dirigi o centro cirúrgico lá de São Gabriel e fui estudar em São Luís em 77 com a ideia de ser um médico clínico, voltar na minha comunidade como médico clínico, salvar o meu povo, porque lá não tinha médico naquela região índio. Mas quando cheguei lá encontrei os meus parentes guajajaras, que estavam brigados com os fazendeiros. Tinha um bispo lá chamado Dom Albino, que estava ao lado dos fazendeiros. A Polícia Federal matou, tiraram as vísceras, preencheram de areia, de barro, jogavam os corpos no rio para não boiar. E aquilo me chamou a atenção e eu resolvi nunca mais estudar do jeito que eu imaginava. Então era melhor eu ser como meu avô. Então abandonei o estudo, não, até hoje não estudo não. Então aprendi um pouco, voltei lá para a minha comunidade, conheci outras lideranças de Ipari Cachoeira. Nós somos de Ipari Cachoeira, é o berço político do Rio Negro para fazer organização social, é de Ipari Cachoeira, eu sou de Ipari Cachoeira. Então eu escrevi sobre todos esses episódios, essas brigas que nós tivemos. É um livro que vai ser publicado também. Eu vou publicar. E serve de lições para muita gente. Então, cheguei aqui em 80, fui para Roterdã para denunciar os padres pelo crime de etnocídio. Eles ficaram muito bravos comigo e proibiram eu voltar para a minha aldeia. Eu não poderia embarcar no barco deles, porque só eles que tinham barco, e muito menos entrar no avião da fábrica, porque eles que controlavam os passageiros. Eu fiquei ilhado, sem pai, sem mãe, sem ninguém, passando fome de todos os tipos que você nem sabe, só eu sei. Mas eu vi aqui em Brasília, entendi, mas sempre me comunicava com meus parentes, mandava carta para meus parentes, para meu pai. Essas cartas nunca chegaram porque o padre rasgava e lia tudo e ninguém sabia. Então, esse padre era o padre Norberto, que graças a Deus morreu, né, no acidente de temporal lá no Rio Alpeste. Esse era padre ruim, péssimo. Eu acho que ele nem foi para o céu, deve ter sido condenado direto. Isso era ruim mesmo. E o bispo Dom Miguel Alanha, que era muito rico, milionário, tinha bolsas enormes, tinha um poder econômico muito forte, político. Ele voltou, me excomungou, voltou para Sicília, também já morreu, graças a Deus. Eu fiquei, então eu perdi muitos líderes de Ipari Cachoeira, então, por causa da minha denúncia, meus irmãos e outros parentes foram proibidos de continuar seus estudos no colégio em Ipari Cachoeira, em São Gabriel, e nós brigamos por causa de padre, porque nós queríamos uma educação própria. Então eu vim para cá, busquei outros amigos pelo Brasil, entendi que o que eu tinha aprendido na escola, né, foi suficiente para aprender a ler e escrever. Isso é suficiente. Eu escrevo muito bem, leio muito bem, ninguém me engana não. Então encontrei muitos índios caingangues no Rio Grande do Sul. Um deles era Nelson Xangré, era caingangue, usava bota, 2 facas na bota, o cinturão, disposto para morrer. Aí eu entendi que os europeus lá, né, que são os alemães, italianos, são racistas, e outros que continuam chegando lá tomaram toda a terra deles. Mesma coisa lá em Choclen, né, o Choclen lá do Ibirama, sofreram muito com os invasores. Mesma coisa com outros caingangues do Paraná, e sem contar com os Guarani, também dessa região. Eu vi a resistência deles, falando na língua deles, briga a vida deles. Entendi perfeitamente que por volta de 850 chegou rifle aqui, lá em todo o Brasil, e lá no Rio Negro também, nós morremos a tiro, né? E isso me faz pensar, né? Puxa, como que os padres esconderam toda a verdade? Tinha muitos índios. Aqui no Centro-Oeste eu conheci outros índios, né, chavantes, né? Um dos mais destacados foi o Mário Juruna. Eu o encontrei lá na Holanda. Eu fui o primeiro índio a sair aqui do Brasil. E quando cheguei lá na Holanda, eu que li a carta do Juruna, que estava sendo impedido de viajar só por ser tutelado pela FUNAI, eu saí como um brasileiro normal, natural. É verdade que sou brasileiro, a FUNAI nunca me ajudou. Eu saí
Aí quando a polícia descobriu que era índio, já estava longe, né? Tá, eu tive processo, tem um grande processo na Polícia Federal, toda a minha militância deve estar rico. Em nenhum momento também eu fui pedir indenização como fizeram outros membros da esquerda, não. Não preciso pedir dinheiro do Estado, não. Muito pelo contrário, não quero nada do Estado. O que eu quero é que meu povo tenha a paz, né? Tenha a demarcação, isso tenho feito. E assim, organizamos, né? Junto com o Juruna, outros líderes. Conheci os índios lá de Rondônia, né? O pessoal muito guerreiro, Suruí. Os índios do Acre, os índios do Pará, os índios do Maranhão, os índios do Amapá, os índios de Roraima, principalmente do estado do Amazonas. Eu tenho feito um grande movimento junto com eles. Assim conhecemos a União das Nações Indígenas, que nós, em plena ditadura militar, eu fui dirigente, sim, até antes de ser promulgada a nova Carta Magna. Eu fiz o primeiro, segundo movimento aqui em Brasília, estou aqui, eu sei disso. Todas essas coisas que nós fizemos, muita gente, né? Porque tem pessoas boas nas ONGs e tem outras pessoas que são falsas também, que adoram tutelar o índio. Então eles me fizeram de tudo para não fazer história. Mas nós fizemos a história porque a história quem faz somos nós. Então eu tive que conhecer também muitos brasileiros intelectuais como Darcy Ribeiro, muita gente do pessoal da ABA, da Associação Brasileira de Antropologia, ilustres parlamentares como Ulisses Guimarães, o Tancredo Neves e outros movimentos sociais, né, de estudantes principalmente, a imprensa que tem dado muita força para denunciar a questão indígena nas colunas da imprensa nacional e internacional. Então a imprensa é importante, a imprensa tem que manter a liberdade, ninguém pode vetar essa liberdade, a liberdade não tem preço nenhum. Então hoje eu fico triste, né, quando o jornal é atacado só porque está defendendo a verdade. Então foi muito bom, então, assim que eu sou, também depois, né, eu nunca fui assim para dizer, criei também a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, foi uma cópia da ação política dos índios Shuar do Acre, que desde 1930 eles já tinham feito a organização social deles, tinha uma rádio que se comunicava na língua deles, tinha escolas próprias, tinha gado, tinha o desenvolvimento deles, e no Brasil nós éramos proibidos de falar nossa língua, confessar nossos pecados que nós não tínhamos, proibidos de estudar só porque o padre queria. Então isso me revoltou. Então eu criei a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro para chamar outros índios para poder demarcar terras indígenas no Rio Negro. E graças a mim e os outros, né, cidade de São Gabriel, 90% do município é constituído pelas terras indígenas. São Gabriel da Cachoeira, fronteira com a Colômbia e Amazonas. Também conheci outras lideranças como Manuel Fernandes Moura, que foi primo meu, ele fez a coordenação das organizações indígenas da Amazônia brasileira. Todos esses índios, né, todos esses movimentos que nós fizemos foram com grandes homens que realmente a pandemia levou. Algumas pessoas sobraram, outros morreram a bala. Eu perdi mais de 1000 lideranças indígenas por causa da marcação da terra. Eu estou vivo aqui e dizer, né, estou vivo, não me arrependo por tudo que eu fiz. Eu espero que as futuras gerações tenham paz. É o sonho que nós tivemos e esse sonho ainda não acabou. Acho que você respondeu tudo. Tem umas aqui que eu fiz que você já respondeu, mas... Então, como liderança indígena, qual sua avaliação do atual governo? E qual que é a sua visão sobre a vacina do Covid em comparação com as medicinas naturais? Olha, falar do governo não vou falar porque a história já fala por si, né? Eu vou falar sobre a medicina indígena. Nós tomamos capi, que é a ayahuasca. Capi é para a gente limpar os pensamentos ruins. Ter habilidade para aprender muitas coisas boas, como curar as pessoas, entender a nossa história. Nós usamos a coca para não ter sono, prestar bem atenção nos ensinamentos dos velhos. Nós
cultivamos muitas espécies de mandioca, tabaco, de ayahuasca, né? São culturas antigas que o Criador do Universo nos deu. Então serve para a gente defumar o meio ambiente, para a gente curar as nossas doenças. Então quando não havia vacina, é assim que a gente cuidava. Então depois, né, nós perdemos também, nós não sabíamos como fugir da paralisia infantil, por exemplo. Então chegou a medicina do mundo de fora. Então nós somos sim primeiros a correr para não ter paralisia infantil, como Covid-19 também nós estamos correndo atrás da fila, né? E vindos aqui de longe, ilhados muitas vezes, mas com saudade da terra. O que eu posso dizer, né, que essa medicina, muitos índios, né, mantêm, como por exemplo o cambô. É vacina de índio. Tem um povo lá na nossa região que chama-se Nimandiarã. Nimandiarã é o povo da floresta, é um dos povos. Eles fazem a vacina de cerimônia com ayahuasca. Eles pegam o besouro enorme, aqueles de ferrão enorme, e manda ferrar dentro dessa parte mole. Não pode chorar. É uma vacina. Sabe que eles não têm doença, eles morrem de velhice. É uma medicina que o branco ainda não tem. O povo Sateré-Maué tem a luva de Tucanira, é o povo que também não tem problema de reumatismo, problema de solidão. Solidão é uma doença que mata. AVC mata. A diabetes mata. Nós fazemos com cerimônia, com as plantas medicinais. Olha como estou forte, olha aí, ó. 68 anos. Tem muita gente que está andando de bengala, tropeça numa pedrinha, se machuca. Eu não, eu corro atrás de anta, corro atrás de outros animais também. Estou muito bem. Tá vendo essa diferença, né? Então isso que a gente tem que entender, que nós temos uma alternativa de vida, né, melhor. Todas essas coisas também nós somos roubados, né? Muita gente de fora vieram roubar nossos conhecimentos e nós agora não. Agora ninguém vai deixar eles roubar não. É mais certo eles vierem aqui conosco tomar rapé, tomar ayahuasca, tomar cambô, passar pimenta no olho, falar nossa língua. Agora é que o branco que está entendendo, né, que o índio vive bem melhor do que um camarada que vive em plena Copacabana, no meio daquela confusão toda, bala perdida. E nós não temos esse problema. Na minha comunidade não tem albergue de velhos, de crianças, não tem papuda para pegar os criminosos. Nós corremos em liberdade. Isso que nós queremos. E por último, para a gente finalizar esse papo tão cheio de cultura, de aprendizados e verdades, qual a sua mensagem, o seu recado que você gostaria de deixar para o futuro, para as novas gerações? Em primeiro lugar, eu vou falar para meus filhos. Eles deveriam ter orgulho de ser Yabamaçã. Assim como os demais povos têm que ter orgulho de seus antepassados. Isso é amar o povo, manter as tradições. Nós temos que ser mais simples do simples para não cair, não ser vaidosos pelo poder, pelo orgulho. Temos que entender que o nosso povo é diferente. Tem muitos índios hoje querendo ser branco, mas não são, porque com cara de índio, querendo ser alemão, brancão, português brancão, romano, nós não somos. Nós somos diferentes. Então, esse é o problema muito forte hoje, né? O índio querer ser branco. E tem também o contraste, né? Tem muitos índios também que estão cansados de ser brancos, querem ser índios, né? Então, isso é bom. Tem muitos índios hoje que não querem mais tomar ayahuasca e tomam cachaça e morrem. E tem muitos brancos tomando ayahuasca e vivem melhor que os índios. É maravilha, né? Aqui em Brasília, por exemplo, eu conheço muitos centros de ayahuasqueiros, né? São centros de ayahuasqueiros, de Umbanda e outros, tudo mais. São culturas milenares que tratam de assuntos espirituais,
dizer que eu sou o único cristão, tem que ser igual como eu, isso daí não funciona, não vai funcionar. Porque como eu acabei de dizer na minha apresentação, né, ele é pai de todo mundo. Ele não é monopólio do Papa, não, ou monopólio das igrejas. Tem muita gente querendo cristianizar o índio, né, fazendo pastores ou freiras, tá bom. Eles aprendendo a ler e escrever, concordo, mas praticando o que eles aprenderam é ótimo. Mas tem muita gente que aprende e não pratica, então isso é perda de tempo. Assim, nós, verdadeiros índios, né, verdadeiros líderes tradicionais, nós que falamos pelos assuntos espirituais nossos, de nossa história. Os índios, pastores e padres, eles defendem o pensamento do Estado, do agente colonizador. Isso não presta para nós, tá entendendo? Aí o que quer dizer com isso? O que quer dizer com isso? Eu acho que a gente tem que conversar mais. Vocês também, né? Os brancos que têm grandes templos. O Deus não está nos templos, não. Deus está no seu coração, no seu pensamento, no seu modo de ser. Deus está aqui na sua natureza, do seu jeito de ser. Melhor ser filho de Deus é desse jeito, do jeito que eu estou. Tem muita gente que não gosta de ser pobre, fica roubando aí o dízimo dos pobres. Eu não faço isso daí, não. Se eu tivesse dinheiro, não daria dízimo para ninguém. Manda ele trabalhar. Vai lá, pega sua roça, pega sua foice, pega seu machado, vai lá e caçar. Assim nós podemos aprender mais. Quanto mais livre do colonizador, para nós é melhor. Temos que ter orgulho, né? Claro que somos cidadãos brasileiros, então como cidadãos brasileiros, acho que nós temos que exigir para que as autoridades possam cumprir todas as leis, no caso do índio, a demarcação da terra, e outros direitos constituídos, né, pela nossa Constituição, devem ser cumpridos. O que eu queria dizer, né, por último, não tenha medo. Não tenha medo de ser índio ou de ser branco. Tenha medo de ser, sim, muito covarde, muito mentiroso. Esse não serve para nós. Acho que a gente tem que ser assim. Dizer a verdade, amar a verdade. Entender que nós somos capazes de ajudar uns aos outros e assim crescermos juntos. É o Brasil que nós queremos. Gratidão. Gostou, filhota? É isso? É isso. Gente, e assim finalizamos o encontro de hoje. Com muita alegria, muito amor no coração. E você que se sente tocado, sente de estar contribuindo também com esse sagrado ser, com a sua sagrada história, seus sonhos, seus projetos. Nós estaremos disponibilizando a conta bancária do Álvaro para quem quiser e sentir, né, de estar ajudando nesse movimento. E é isso. Gratidão a todos pela oportunidade. Gratidão. Valeu, filhota. Agora é com você.